E as crianças estão vivendo tudo que a gente está vivendo. Tem perguntas na cabeça delas, tem angústia no coração delas, tem medo. E por que agir com elas como se não existisse? Nada disso existe. As crianças não estão entendendo, as crianças não sabem. Você que não sabe o que as crianças sabem. Você que não quer saber o que as crianças sabem. Silencia e ouve, que você vai aprender muito. Conta uma história, Rosa. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Conta uma História Rosa. Nesse canal eu conto histórias para crianças e crianças de todas as idades. A história de hoje é de um escritor alemão chamado Wolf Elbers. Ele que me perdoe se eu não falei certo o sobrenome dele. Caso alguém consiga pronunciar o alemão com mais maestria que eu, por favor, me mande um áudio. Mas enfim, esse escritor, ele ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, que é a maior honraria, né, mundial na literatura infantil. Brasileiros, nós temos o Roger Mello, a Ana Maria Machado, se eu não me engano, eles dois. Ainda, né, outros virão. E o Wolf, vamos ficar íntimos, Wolf escreveu, não sei exatamente se foi com este livro, sim, foi com este livro. Ele ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, O Pato, a Morte e a Tulipa. Eu vou contar, tá? Vamos direto entrar na história, depois a gente conversa sobre ela, tá bom? Só lembrando que essa história será sobre um pato, sobre a morte, e prestem atenção nas ilustrações, que são do Wolf também, na tulipa. Nem sei se é Wolf ou Wolf, não sei. Fazia tempo que o pato sentia que algo não ia bem. Quem é você? E por que fica andando atrás de mim? Perguntou o pato. Ainda bem que você finalmente percebeu, disse a morte. Eu sou a morte. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem para vocês, o pato e a morte. A tulipa aqui. Vocês vão ver que a tulipa é onipresente na história, tá? Preste atenção. O pato levou um susto e não era para menos. Você também levaria? Eu levaria. Você veio me buscar agora? Perguntou o pato. Estou por perto desde que você nasceu, por via das dúvidas. Por via das dúvidas? Perguntou o pato. Então aqui se estabelece um diálogo entre o pato e a morte. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. Então sua tarefa agora é essa? Perguntou o pato. É tarefa da própria vida cuidar do acidente e também da gripe e de todas as outras coisas que ocorrem a vocês, patos. Eu só digo a coisa. O pato não queria nem falar nisso. Ficou todo arrepiado. Aqui, ó, a tulipa sendo segura pela morte e o pato arrepiado. A morte tinha um sorriso amigo. Até que ela era simpática, quando não se levava em conta quem ela era. Bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Esse era o medo que a morte tinha. Uma coisa que eu acho interessante aqui na ilustração, não sei se vocês vão conseguir perceber, que foi feita pelo Wolf também, é que parece que ele
desenhou numa outra folha, pintou e recortou aqui na linha, né, no contorno entre os personagens. Acho que não dá para perceber aqui no vídeo, não. Depois de algum tempo, a Morte foi obrigada a admitir que não gostava muito de mergulhar. Desculpe, ela disse, mas eu quero sair daqui, tô toda molhada. Está com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais havia feito a ela uma proposta parecida. Que pato. E o pato aquecendo a Morte. Na manhã seguinte, o pato acordou primeiro, bem cedinho. Não morri, pensou. E cutucou a Morte. Eu não morri, grasnou, feliz da vida. A Morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse ela, se espreguiçando. Mas se eu estivesse morto, então eu não teria dormido tanto, bocejou a Morte. O pato não achou o comentário da Morte nem um pouco simpático. Vocês estão ouvindo aqui os comentários sobre a história do meu cachorro, Max. E embora o pato tivesse prometido a si mesmo não falar mais de nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando para a terra lá embaixo. Pode ser. A Morte sentou-se. Afinal, asas vocês têm. Alguns patos também dizem que debaixo da terra existe um inferno onde a gente é assado, se não tiver sido um pato bom. Vocês, patos, imaginam cada coisa, mas quem sabe? Então você também não sabe, grosnou o pato. A Morte apenas olhou para ele. Então eles conversam sobre o que tem depois da morte. O que tem depois da morte? O que a gente vai fazer hoje? Perguntou a Morte bem-humorada. Hoje a gente não vai até o lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem bacana. A Morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Será que eles vão subir numa árvore? Pato. Sim, subiram na árvore. Lá de cima da árvore, dava para ver o lago. Tão tranquilo, tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto, pensou o pato. O lago sozinho, sem mim. Lá do alto da árvore, eles olhavam o lago. Às vezes a morte pode ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá. Pelo menos não para você. Tem certeza? Perguntou o pato espantado. Certeza absoluta, respondeu a Morte. Menos mal. Então eu não preciso ficar triste por ele quando você estiver morto, disse a Morte. Era fácil para ela falar sobre morte. Vamos descer, pediu o pato depois de alguns instantes. A gente tem cada pensamento estranho em cima das árvores. Então, para a morte é fácil falar de morte, né? Para o pato não é. E para você? Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago. Ficavam a maior parte do tempo sentados na grama e falavam pouco. Quando um vento frio passou pelas suas penas, o pato sentiu um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse o pato uma noite.
Você não quer me esquentar um pouco? Uma neve fina flutuava no ar. Alguma coisa tinha acontecido. A morte olhava para o pato, que não respirava mais. Estava deitado, bem quieto. Não sei se vocês viram a tulipa. A morte alisou algumas penas que tinham se arrepiado um pouquinho e carregou o pato até o grande rio. Lá, o pôs com cuidado na água e lhe deu um leve empurrãozinho. E continuou olhando durante um bom tempo. Quando perdeu o pato de vista, por pouco, a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. Enfim, vou me abanar aqui, porque tá um calor horroroso. O que vocês acharam? A gente vive, vê se vocês concordam comigo. A gente vive como se a morte não existisse, né? A gente se espanta, se choca com a possibilidade da morte, da gente morrer, das pessoas à nossa volta morrerem, né? A gente imagina normalmente que a morte vai acontecer quando a gente fica bem velhinho. E a gente não se imagina, na verdade, bem velhinho. Parece que bem velhinho não é a gente. É outra pessoa, né? Outra pessoa que não sou eu, um dia vai morrer bem velhinho. Então a gente não imagina que a gente vai morrer, que as pessoas que a gente ama vai morrer, que as pessoas à nossa volta, que qualquer ser humano, qualquer ser vivo vai morrer. E a gente está vivendo um momento em que a morte está rondando, né? Esse canal ele tem quase um ano e um dos motivos, né, dos vários dele sendo criado, um deles foi a pandemia. E a gente está vivendo uma pandemia. Só aqui no Brasil a gente já tem quase 300 mil mortos. E a gente não sabe quando isso vai parar, né? 300, 400, 500. A gente não sabe, infelizmente. Então a gente está lidando com a morte diariamente. E poder utilizar a literatura para falar dela com as crianças é um bem muito precioso, sabe? Então esse livro aqui, O Pato, a Morte, a Tulipa, eu vou colocar no final uma outra, um cardzinho de uma outra história que eu contei aqui tem um tempo, acho que foi a segunda história que eu contei, Só um Minutinho, da Ana Maria Machado. Também A Menina da Caixa de Fósforos, também fala sobre morte, eu contei no Natal. Então, são recursos que a gente pode entrar no assunto, pode ouvir o que as crianças têm para dizer, pode pensar, né? Aqui o canal é isso, né? É a frase de abertura, que a literatura infantil é para crianças de todas as idades. Então, essa é uma história que pode nos permitir, né, adultos, crianças, a pensarmos nesse tema que faz parte das nossas vidas. E as crianças estão vivendo tudo que a gente está vivendo. Tem perguntas na cabeça delas, tem angústia no coração delas, tem medo. E por que agir com elas como se não existisse? Nada disso existe. As crianças não estão entendendo, as crianças não sabem. Você que não sabe o que as crianças sabem. Você que não quer saber o que as crianças sabem. Silencia e ouve, que você vai aprender muito, vai se surpreender
muito com o que as crianças sabem, com o mundo interior das crianças à sua volta, com a criança que há dentro de você, cheia de perguntas também, sabe? Então eu quis trazer essa história para a gente pensar quanto não existe um tema impróprio para se falar na literatura infantil, para se falar com as crianças, né? Tudo é a forma como se fala, né? Como pode ser compreendido pelas crianças, e a literatura pode ser um recurso muito bom da gente abrir a conversa, né? Abrir o diálogo, porque a gente está sempre comunicando. A gente está sempre se comunicando, tudo é comunicação. É o que a gente fala, é como a gente fala, o que a gente cala, os nossos silêncios, eles comunicam. A gente não tem escolha, a gente está sempre comunicando. Né? Mesmo quando a gente não escolhe, né, se comunicar, a gente tá se comunicando. Né? A não escolha é uma escolha também. E seja uma escolha ativa ou não, todas elas têm consequências, né? Então, vamos oportunizar que as nossas crianças possam falar dos seus medos, possam tentar entender para onde a gente vai. Né? Para algumas famílias, algumas famílias, né, têm a crença na vida após a morte, outras não. Então, falam daqueles que foram, né, ficando na lembrança. Não importa, mas vamos falar com as crianças. Vamos deixar as crianças falarem, sabe? Esse é um momento, é um grande momento que pode ser, apesar de todas as dificuldades, um grande momento de aprendizado. Quantas crianças estão tendo as suas famílias vitimadas pela Covid? E o que se fala para elas? O que se ouve delas? Nada? Não pode. Isso não pode, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com quem precisa ouvir. E se tem criança aí junto com vocês, conta essa história para elas, né? Passe esse vídeo, né, para elas ouvirem e ouça suas crianças. Acho que se eu fosse resumir esse vídeo de hoje, a frase seria essa: ouçam as suas crianças, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você quer sempre saber de um vídeo novo, aperte o sininho, né, para ter as notificações. Comente. O que era a tulipa, gente? Essa tulipa que aparecia volta e meia, o que fazia essa tulipa no meio desse encontro do pato com a morte? E compartilha, tá bom? Se você acha, como eu falei, né, que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas, para outras crianças de todas as idades, compartilha, tá bom? Um beijo, até a próxima. Sigamos. Conta uma história, Rosa.